Meus irmãos, a paz do Senhor. Tem alguém vivo aí, irmão? Amados, prazer mais uma vez estar com vocês, para juntos adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. E muito grato ao Senhor, porque participante de vários milagres que aconteceram esta noite, durante essa madrugada, e crendo que voltaremos para os nossos lares de posse de vitória. Deus abençoe pastor Chico Chagas, Deus abençoe pastor Gabriel, Deus abençoe Wesley, muito obrigado por ter lembrado da gente, a cada um dos irmãos, Deus os abençoe de forma poderosa. Amados, eu sei que assim como eu, você está muito cansado, e devido à minha viagem, esses dias já são alguns dias sequenciados pregando, e ainda viajei hoje, cheguei já agora à noite, estou muito cansado. Então hoje eu quero lhes trazer uma palavra, mas serei muito breve, quero me ater ao tempo que resta para as 5 da manhã. Mas dentro desse tempo, eu quero lhes entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração, tá bom? Êxodo capítulo 2, versículo de número 10. Êxodo capítulo 2, versículo de número 10. Êxodo capítulo 2, versículo 10. Êxodo capítulo 2, verso 10, quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Olha aí, irmãos. Êxodo capítulo 2, verso 10. Todos amém? Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. Qual é o nome dele? Dizendo, porque eu o tirei das águas. Amém? Abra sua Bíblia no capítulo 3. Você vai folhear no máximo aí uma folha. Versículo de número 2. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Quantos podem dizer amém? Amados, puxe um pouco de fôlego e me aguente por 15 minutos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós, tá certo? Queridos, uma das coisas mais incríveis do Pentateuco, da Torá, é que, curiosamente, ele é um dos poucos livros que conta suas histórias de forma sequenciada. Os eventos acontecem de forma sequenciada. Portanto, quando você lê os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai perceber que as histórias que estão inseridas ali, elas são de forma cronológica. E este é um fator que não é seguido em toda a Bíblia. A única vez que você vai ver isso acontecer é na Torá. É a única vez. Portanto, há algumas coisas que nós precisamos entender aqui. Primeiro, eu sei que você ouviu que Gênesis é o livro do princípio. Mas de acordo com a tradição judaica, Gênesis não é o livro do princípio, ele é o livro da aliança. Por que o livro da aliança? Porque a verdade é que quando Alexandre o Grande e seus generais traduziram a Bíblia para o grego, mais popularmente conhecido como grego koiné, ele troca os títulos do livro
e faz com que os títulos se aproximem com aquilo que o livro está querendo dizer. Portanto, Gênesis, princípio, começo, se baseia na ideia de Bereshit. Só que o termo Bereshit no hebraico deriva de 3 palavras do hebraico: Brish, Rosh e Ish. Essas 3 palavras têm um significado: aliança, cabeça, homem. Aqui está guardado o principal significado do relacionamento entre você e Deus. Deus tem uma aliança com o homem. Essa aliança está baseada nos 5 primeiros patriarcas: Adão, Abraão, Isaac, Jacó e José. Dentro desse pensamento, você vai ler o capítulo 50 do livro de Gênesis e o último versículo, versículo 48. Está escrito que José morreu. Está escrito que José... Guarde isso, José está morto. E o capítulo 1 do Êxodo está escrito assim: estes são, vírgula. Dentro da cultura judaica, tudo, seja número, seja letras, seja ortografia, tudo na Bíblia é profético. Portanto, eu não posso lhe enganar. Esta vírgula de estes são é uma palavra profética inserida dentro do alfabeto hebraico. Esta palavra indica que a frase que acabou de ser dita é a continuação da história anterior. Por que isso é importante de salientar? Porque quando o livro termina dizendo que José morreu, o pensamento é: acabou a história de José, portanto acabou a história da família dele aqui. Quando o capítulo 1, verso 1 de Êxodo, entra nos dizendo, estes são, ele está dizendo o seguinte: não é porque José morreu que a história da família dele morreu junto com ele. Portanto, José morreu, mas a sua história continua. Logo eu aprendo uma lição: as tragédias que um dia aconteceram no meu passado não abortam o propósito que Deus tem no meu futuro. Logo eu aprendo que uma vírgula na Bíblia se torna uma profecia. Que profecia é essa? A implantação na minha mente colocada pelo diabo de que alguns tropeços ou algumas fatalidades que aconteceram no meu passado determinarão o meu futuro. E aqui Deus já liberou uma palavra para nós. Que palavra é essa? Não, o ponto final na tua história ainda não chegou. O que você tem é uma vírgula que eu coloquei. Morreu, mas não acabou. Falhou, mas não acabou. Ainda tem-se uma história. Agora perceba, estes são os filhos de Jacó que entraram no Egito. O termo hebraico para Êxodo é Shemut. O termo Shemut no hebraico literalmente significa estes são. Sem querer, Alexandre libera outra palavra profética para nós. Que palavra é essa? Êxodo deriva de 2 palavras no grego: ek e odos. Ek, para fora; odos, estrada. Isto aqui é lindo. Por quê? Porque o versículo 1 diz assim, ó: estes são os filhos de Jacó que entraram. Título do livro: estrada para fora. Logo eu aprendo que independentemente do lugar em que eu esteja, tem uma estrada para que eu saia de lá. Por que isso é tão importante? Porque Êxodo não começa no capítulo 1. Êxodo começa em Gênesis capítulo 15, verso 13. Está escrito: e Deus disse a Abrão: levarei os seus descendentes como peregrinos para uma terra estrangeira. Eles serão afligidos. Serão o quê? O termo afligir deriva da palavra Ianá. Ianá significa espremer até sangrar. Isso assusta, sim ou não? Deus está dizendo: é eu quem vou levar vocês e farei vocês sangrarem. Sou eu. Só que para alguns acaba no versículo 13. Mas para quem é pentecostal ainda tem o versículo 14. Olhe para alguém do seu lado e diga: não acaba no 13, ainda tem o 14. O 14 está escrito assim, Amizadai: eu também ferirei quem mexer com vocês. Não só isso, livrá-los-ei com a minha mão forte. Eu aprendo uma coisa tremenda: Egito não é permanência, Egito é passagem. Alguém pegou? Por quê?
Porque é o mesmo Deus que diz: vou te levar para o Egito e vou te esmagar, te imprensar até você sangrar, e vou fazer o seguinte: vou tirar vocês e vou bater em quem mexer com vocês. Ele diz: mas Abraão tem uma terra prometida que mana leite e mel, e esta é a terra que eu lhes darei. Eu gosto da afirmação no hebraico. Por que, Wesley? Porque no hebraico Deus está dizendo assim: ó, em Egito você pisa e sai, em Canaã você entra e fica. Segure na mão de alguém que está do seu lado, diga para ele: se preocupa não, Egito você entra e sai, mas Canaã você entra e fica. Pegue na mão dele para ver se ele acorda, dá uma chacoalhada nele ou nela e diga para ele: Canaã você não morre, Canaã você vive. Egito você pode até sofrer, mas não vai morrer no sofrimento. Tem estrada, tem estrada, tem estrada. Levante essas duas mãos o mais alto que você... Versículo 12 está escrito assim, do capítulo de número 1 do Êxodo. Versículo 12 está escrito: e os Ixos se perturbaram com o povo de Deus. Para quem conhece a história do Egito, os egípcios governavam a terra do Egito alta, e os Ixos governavam a parte baixa. Os Ixos estão olhando para o povo judeu e estão com um problema sério. Qual é o problema sério? Versículo 4, 5, 3, 2, 1 está escrito: estes são os filhos de Jacó que entraram no Egito. Repita comigo: entraram com 70. Está fraco, diga: entraram com 70. Flávio Josefo, o maior historiador judeu da nossa época, ele diz que o povo de Deus, quando sai do Egito, saiu com 2,5 milhões. A irmã lá atrás pegou: é culpa minha, eu vou melhorar. Entraram com quantos? Diga 70. Saíram com quantos? Qual é o problema? Versículo 12: e os egípcios castigaram, afligiam. De novo a palavra Ianar aparece. Em Ianar em hebraico, eles humilham, batem, castigam, porque o pensamento deles é: está crescendo muito, não pode continuar esse crescimento. Então espera, se está crescendo, por que não mata? Simples. Rashi, um judeu do século 5, ele diz que os egípcios queriam a morte do povo judeu, mas não podia matar. Por que não podia? Porque os judeus tinham crescido tanto, os hebreus, desculpa, dentro do Egito, que começaram a ocupar cadeiras importantes. Vou dizer algo sério: quer te matar, mas não pode. Por quê? Porque Deus te honrou de um jeito que eles dependem de você. Olhe para alguém do seu lado e diga para ele: vão ter que te aguentar, mas te matar ninguém mata. Quem te colocou na cadeira foi Deus. E depois que Deus coloca, pode tocar tambor, costurar boca de sapo. O Deus que te levantou na terra vai te sustentar, né? Repita comigo: mas eles batem, humilham. Diga forte, tenha medo não. Diga: batem, humilham, castigam, mas não mata. Pregador, por quê? Porque no versículo 12 aparece a segunda palavra afligir. A primeira é para o hebreu, a segunda é para os egípcios. Olha como isso é doido, querem? A primeira, Fabiana, para hebreu. Hebreu vai ser humilhado, castigado. A segunda para os egípcios, só que a segunda muda. A palavra afligir para os egípcios já não é ser humilhado, Isaac. E é o que? Perturbação. Sabe por quê, Clediane? Porque o que o escritor está dizendo é o seguinte, Isaac: por mais que batam, por mais que castiguem, por mais que perseguem, não conseguem parar o crescimento da gente.
Só a irmã ali entendeu, eu vou melhorar por causa dela. O Senhor está dizendo: eu vou tirar sono dos teus perseguidores. Vocês sabem, vocês me conhecem, eu tenho pavor de pregar para morto. O meu negócio é pregar para quem está vivo. O Senhor está dizendo: nem que eu faça eles pegar uma depressão, perder o sono, mas vai ficar incomodado com você. Segure na mão de alguém, diga para ele: vai, para de chorar. O teu perseguidor vai perder sono e você vai dormir tranquilo. Mas eu perder sono não, Javá. 4 minutos e eu termino. Me aguenta só mais 4. E eu paro, só mais 4 e eu paro. Isso aqui é linguagem de pentecostal. Tem um casal de doido dentro do Egito. Por que de doido? Porque a estratégia é essa: se na peia não morreram, se de fome não morreram, se na humilhação eles não pararam, já sei. Olha isso, Alípio, Diara, Lucas, chama as parteiras dos hebreus. Se Frei Puá tem um negócio com vocês, qual é o negócio? Sara, tem um negócio para ti, qual é? Toda criança hebreia que nascer, mata. Se for homem, mata. Então estou pegando as crianças e rebolando no Nilo. Para quê? Para que eles não cresçam mais. Está estabelecida a crise dentro do Egito. Os hebreus estão sendo perseguidos. Capítulo 2, verso 1. E veio um homem e tomou uma mulher como sua esposa. Espera aí. Se tem casamento, tem festa. A pergunta é: como é que tem festa em tempo de crise? Não entendi. Às vezes, para o quadro mudar, é necessário perder o medo para viver o que ninguém mais viveu. O Senhor te trouxe para essa vigília para dizer: vai continuar deixando enterrar os seus sonhos, ou vai se levantar para viver o que ninguém na tua casa jamais viveu? Gostei da irmã lá atrás e por causa dela vou melhorar. O Senhor está dizendo: se você se levantar, eu fecho a cova hoje. Segure na mão de alguém, dá uma chacoalhada para ele acordar. Diga para ele: se você agir, toda obra de maldição vai acabar de cair agora. Eu profetizo sobre os que estão aqui dentro. Olha aí, o demônio vai ter que correr hoje. Hora da manhã e parece que os pentecostais ainda estão aqui. Sabe qual é a raiva do diabo? Era te ver morto. Mas olha, você quem quer, abre a boca e recebe. Pega! Falta 30 segundos, fica de pé para você não perder tempo. Termino agora. Qual é o nome do menino? Qual é o nome do menino? Minha vida toda eu vi os pregadores dizer que o nome dele significa literalmente retirado das águas. Fica triste comigo não. Não é esse o significado do nome dele.
Por que não? Porque quem deu o nome não foi Joquebede de Arão. Quem deu o nome foi a filha de Faraó. E se quem deu o nome foi a filha de Faraó, o nome dele não é na concepção hebraica, é na concepção egípcia. E no nome dele egípcio se assimila com o nome do faraó do Egito. Qual é o nome do faraó do Egito? Na época dele, Ramsés II. O nome dele é Moses. Moses por quê? Filho de. Por que filho de? Você só herdava o Ra, que era o nome dado quando sentasse no trono. Se Ramsés II morresse, quem ocupava a cadeira era Moisés. Isso é só para doido, irmão. Só que quando dizia Moses, mas Ra, de acordo com a tradução Wesley, é filho de Ra. E se Priscila tivesse o nome Ramsés, significava que o governo da casa dele pertencia ao Deus Ra. Aí Deus permitiu que ele fosse arrancado do Egito antes de se tornar governador. E qual é o primeiro lugar que Deus levou ele? Lá para o Monte Horebe. Quem é bom de Bíblia já pegou. Monte Horebe no Antigo Testamento é conhecido como Monte de Deus. E lá Deus chama ele pelo nome: Moshe. 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 Já que você está no meu monte, você vai aprender quem eu sou. Como assim? Dá uma olhada para trás e vê a sarça. Ele olhou, e eu vou dizer algo sério. Moisés já estava acostumado a ver sarça queimar e cair. O que impressiona Moisés não é sarça pegar fogo, porque o termo sarça aqui deriva da palavra hebraica serma. O termo hebraico aqui é fraco e torto. Então Moisés estava acostumado a ver sarça fraca e torta queimar e cair. Ele só se vira porque ele viu algo que ele nunca viu. O que, meu Pedro? Uma sarça fraca, torta, queimando, mas ainda de pé. Porque, irmão Pedro, não se confunde, isso não tem a ver com Pentecoste. Isso tem a ver com ataque. O ataque o sol atacava as sarças que pegavam fogo. Só que essa sarça Moisés se espanta. Como é que depois de tanto ataque ainda está de pé? Como é que depois... E quem é o sol? Não é possível. O Deus Ra era no Egito chamado de Deus Sol. Não entendi. Você é a sarça fraca e torta que está aqui. Só que dessa vez Ra está olhando para você e está dizendo: está pegando fogo, vai cair. Mas cedo ou mais tarde não vai aguentar o meu ataque. Aí Jeová está dizendo: só tem um problema. Qual? A geografia. A geografia dessa vez os crentes da Pão da Vida não estão queimando no vale. Dessa vez eles estão queimando no monte de Deus. No monte de Deus. Olha ali, é fraco, mas tem fogo. É fraco, mas tem fogo. Cadê? Segundo, é fraco, tem fogo, resistência. Vai ter gente que entrou aqui, Wesley, chegou fraco querendo parar, que o diabo está atacando por todos os lados e você está dizendo: não aguento mais. Segure na mão dessa pessoa, segure. Diga para ela: essa madrugada você não está em qualquer lugar. Diga para ele: você está no Horebe. E aqui o ataque continua. Diga: a diferença é que você não cai. Diga, a diferença é que aqui pode atacar que tem resistência. Oh glória, levante a mão desse vaso lá em cima. Quem quiser começa a abrir a boca agora.
vai ter resistência sendo distribuída. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Olha aí, cadê os vasos? Cadê os vasos? Entra nessa marcha. Pega, pega, pega. Olha ali, vai pegar. Vem minha batera, vem minha batera. Deus te dá escape e livramento. E Deus dá o caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvem que trazem chuvas de bênção. Ele foi colocado e no Nilo Deus livrou. Sabe o que é que Deus está fazendo agora? Enquanto você estava vindo para cá, o Senhor estava dizendo: aonde muitos morreram, eu gerei livramento só para você vir para Horebe. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja pentecostal. Levante a sua mão, feche seus olhos. Começa a abrir sua boca agora. Porque enquanto você vai dando glória aqui, tem um anjo do livramento chegando lá agora, com espada de fogo na mão. Abre a boca, abre a boca. Não vai ter velório, não